Já faz algum tempo que a Red Bull sofre com uma grande polêmica dentro do time. Polêmica essa que nunca foi falada nem revelada por nenhum tipo de funcionário da equipe austríaca. Mas nesse momento, um dos pilotos da Red Bull, Sérgio Pérez, acabou dando ali com a língua nos dentes e deixou claro que aparentemente o RB18 realmente é feito para Max Verstappen. E isso explicaria muita coisa nos últimos anos da equipe, inclusive o porquê Max Verstappen tem tanta facilidade em superar seus companheiros de equipe. Quer entender tudo sobre isso? Entender o que eles falaram nessas entrevistas? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Você só pode estar brincando comigo. Você não conhece o canal de cortes do Hora do Piloto? Cara, você precisa conhecer ele agora. É um canal incrível que tem conteúdos diversos com cortes da live do Hora do Piloto. Vários conteúdos exclusivos da live através desse canal. Conhece ele agora e já se inscreve lá. O link tá aqui embaixo na descrição. Não perde essa oportunidade de saber muito mais sobre Fórmula 1 e de uma forma bem mais rápida e descomplicada. Muito se fala sobre diversas equipes utilizarem de algumas estratégias ali para conseguirem fazer com que os seus primeiros pilotos sejam mais velozes na pista. Diversos times já sofreram de certa forma com essas polêmicas. E qual seria o problema? Muitas vezes, dois pilotos da mesma equipe não têm o mesmo estilo de pilotagem. E por isso, a equipe precisa escolher entre um e outro para entender como o carro funciona e as suas próximas atualizações. Muitas vezes, um desses pilotos tem um estilo de pilotagem peculiar e a equipe acaba escolhendo ele realmente para fazer essas atualizações, o que acaba também prejudicando e muito o seu companheiro de equipe. Muitas vezes esses ajustes podem ser feitos de modo onde os dois pilotos sejam realmente beneficiados, o que ajudaria a equipe como um todo. Mas muitas vezes o time não tem a intenção de beneficiar um segundo piloto. Na verdade, tem a principal intenção de ajudar apenas o piloto que vence mais corridas e, inclusive, acaba fazendo com que esse segundo piloto não tenha condições de batalhar por uma vitória com seu companheiro de equipe. E é exatamente o que tem acontecido dentro da equipe Red Bull, pelo menos segundo diversas fontes que eu tenho coletado aí no decorrer desses últimos anos da Fórmula 1. Inclusive, nós vamos falar exatamente sobre esse assunto nesse vídeo. E por isso, eu peço que você já deixe o seu like aqui embaixo, porque quando você deixa o seu gostei, você demonstra que esse canal aqui tem muito valor, que ele é muito bom e o algoritmo do YouTube entende isso, mandando para mais pessoas. Além disso, se você ainda não for um inscrito, também não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para todas as notificações, porque esse é o único jeito do YouTube te mandar notificações todas as vezes que eu postar conteúdo aqui no canal. Além disso, como eu sempre digo aqui nos últimos vídeos, os vídeos do Hora do Piloto estão mudando, as capas estão mais profissionais, os títulos também estão muito mais profissionais e, claro, o vídeo está mais enxuto, o que ajuda você a absorver a informação de uma forma mais fácil. Muita gente pede isso para mim há muito tempo aqui no canal e eu estou fazendo essa mudança que é extremamente radical, mas que pode, de certa forma, prejudicar o Hora do Piloto com relação ao algoritmo. E por isso, eu preciso da sua ajuda para que você compartilhe os vídeos do Hora do Piloto com todos os seus amigos. São vídeos de qualidade, como você já sabe, e que sem você pode ser que esse canal não sobreviva a esse momento tão delicado. Então não se esqueça, compartilhe aí com todo mundo e vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o Red Bull e o que tem acontecido entre Max Verstappen, Sérgio Pérez e o desenvolvimento do RB18. Sérgio Pérez acabou conseguindo conquistar a vice-liderança do campeonato antes desse GP que aconteceu no último fim de semana, o GP da Áustria de Fórmula 1. Antes do GP da Áustria acontecer, Sérgio Pérez era sim o segundo lugar desse campeonato, mas com seu abandono na Áustria em decorrência de um acidente entre ele e George Russell, ele perdeu seu posto. Mas ainda assim, antes disso tudo acontecer, ele ainda tinha esperança sim de até mesmo conseguir conquistar o campeonato mundial. E em diversos GPs, durante diversas corridas, ele vinha tendo condições inclusive de disputar posições
com seu companheiro de equipe Max Verstappen, que conta com a liderança do campeonato nesse exato momento. Mas Sérgio Pérez revelou uma coisa em entrevista extremamente importante, que durante esses últimos GPs, a Red Bull tem feito atualizações insistentemente, o que fez com que o piloto mexicano, que antes se sentia extremamente confortável ao pilotar o RB18, deixasse de se sentir tão confortável assim. Ele falou isso em entrevista e admitiu que nesse momento está tentando se encontrar com relação ao carro. Não me sinto tão confortável no carro como no início do ano, digamos assim. Então, acho que primeiro tenho que entender o que está acontecendo. E quando a gente para analisar essa frase de Sérgio Pérez, a gente já entende quão polêmica é, já que no início do ano, apesar de Sérgio Pérez estar ali um pouco mais confortável, nós sabemos que a tendência de um carro de Fórmula 1, ou pelo menos de uma equipe, é desenvolver cada vez mais o seu bólido na intenção de deixar os seus pilotos cada vez mais velozes. Se Sérgio Pérez, nesse momento do ano, acaba se sentindo um pouco menos veloz do que no início do ano, isso significa que talvez a Red Bull realmente não esteja ouvindo tanto assim o piloto mexicano no momento de fazer suas principais atualizações, o que seria de certa forma uma forma mesmo de puni-lo, entre aspas, por estar disputando com Max Verstappen. Ele admite que apesar de estar mais confortável com esse carro desse ano do que com o carro do ano passado, ainda assim ele vem tendo certas dificuldades após essas muitas atualizações em controlar o seu bólido, diferentemente do que o que nós percebemos com Max Verstappen, que após essas primeiras atualizações começou a vencer corridas diversas vezes, o que demonstra sim que muito provavelmente o carro da Red Bull nesse momento está sendo de certa forma construído para o piloto holandês. Estou definitivamente mais confortável com o carro do que estava no ano passado. Por exemplo, demorei um pouco mais para me adaptar ao modelo de 2021. Esse ano, sinto que desde o primeiro treino livre posso trabalhar no carro, ao invés de explorar como tirar o máximo dele. Então, essa é uma grande diferença ao longo do fim de semana. E realmente é interessante essa entrevista de Sérgio Pérez. E acabou repercutindo e muito na mídia, principalmente na semana passada, onde foi exatamente o momento em que Pérez acabou dando essa entrevista. Entretanto, obviamente por conta dessa repercussão de certa forma, a Red Bull precisou se pronunciar. E Paul Monaghan, que é o chefe dos engenheiros da equipe austríaca, acabou falando mais sobre esse assunto. E ele inclusive discordou do piloto mexicano, dizendo que o processo de desenvolvimento do RB18 para esse ano de 2022 está sendo exatamente igual para qualquer outro ano da Fórmula 1. Ele disse basicamente que eles não estão seguindo as vontades de Max Verstappen apenas, mas sim estão entendendo como o carro deve ser desenvolvido e como um entendimento disso tudo estão fazendo as novas atualizações para o RB18. Eu não tenho ciência de que fizemos um passo deliberado para fazer o carro menos do seu agrado. Não é fácil fazer carros rápidos, digamos. Dentro de um conjunto bastante restrito de liberdade no regulamento técnico, se você encontrar uma maneira de colocar um pouco de ritmo, você vai fazer isso, caso esteja dentro de suas limitações financeiras para aplicá-lo. Você passa por um processo de pesquisa, vê se é possível, avalie em projeções de tamanho real. Se aparecer que vamos ter um pouco de ritmo, normalmente você coloca essa atualização no carro. Agora, pode ser que essas implantações podem ter sido melhores para o Max. Talvez ele tenha se adaptado aos ajustes melhor do que o Checo, mas não é como se o carro fosse feito com base em seus parâmetros ou que Pérez não possa ter uma configuração ao seu gosto. Seria tolice nossa não entregar para o Sérgio a possibilidade de ele tirar mais do carro. Estamos na luta pelos 2 títulos e precisamos dos 2 carros à frente da Mercedes e Ferrari, então faremos tudo o que pudermos para colocá-los lá. E é claro que para quem olha de fora e essas declarações de Paul Monaghan, dá para perceber que elas fazem completo sentido. Não faria sentido realmente colocar ali para Sérgio Pérez um carro que seja muito inferior ao Red Bull de Max Verstappen. Entretanto, quando nós paramos para analisar outras situações, ou até mesmo o histórico da Red Bull, nós percebemos que de certa forma faz sentido também as declarações de Sérgio Pérez. Até porque muitos pilotos que saíram da equipe austríaca realmente demonstraram que em outros times, com outros tipos de carros, eles realmente conseguiam ter um ritmo muito superior do que dentro da Red Bull. Exemplo disso é exatamente
Alex Albon, por exemplo, Pierre Gasly e até mesmo o próprio Sérgio Pérez, que até o ano de 2021 tinha muitas dificuldades em acompanhar Max Verstappen. E inclusive muito se falava que o carro da Red Bull tinha exatamente as características perfeitas para fazer com que o estilo de tocada de Max Verstappen fosse intensificado na intenção de aumentar os resultados do piloto holandês. E além disso, uma declaração feita por Christian Horner no ano passado nos faz pensar que talvez a Red Bull, apesar de considerar muito boa realmente a situação dela disputando o campeonato de construtores, acaba privilegiando principalmente o campeonato de pilotos ao final do ano, já que, segundo Christian Horner, é exatamente ele o que importa de maior forma na Fórmula 1 hoje em dia. E inclusive é importante nós falarmos aqui sobre outra situação. Muitas vezes um piloto consegue ser muito veloz em um carro que teoricamente não seria tão rápido assim, como é o caso, por exemplo, de George Russell na Williams, onde ele conseguiu se adaptar de uma forma tranquila e ser extremamente veloz. Mas um outro caso de um piloto que é muito veloz, mas que não conseguiu ser tão bom em um carro que se diz ser muito rápido, é exatamente o caso do próprio Pierre Gasly na Red Bull, que não conseguiu tirar todo o desempenho do RB16 ou RB15 na época e por isso acabou sendo expulso da equipe principal. Ou seja, muitas vezes um carro que teoricamente seria mais veloz não consegue ser veloz por conta do estilo de tocada do piloto. Ou seja, muitas vezes atualizações são relativas também e acabam levando o que teoricamente iria aumentar, melhorar o ritmo, mas tem um efeito exatamente contrário, como teoricamente é o que está acontecendo com Sérgio Pérez hoje em dia na Red Bull. Mas Paul Monaghan também disse que realmente o que pode estar acontecendo é que eles não estão conseguindo encontrar muito bem os ajustes para o piloto mexicano. Ajustes esses que são possíveis de serem feitos durante diversos GPs no decorrer desse ano. Tomamos a direção em favor do Max? Não. É difícil encontrar ritmo ao carro? Se encontramos, vamos fazê-lo. Dentro do conjunto de ajustes que o engenheiro de corridas pode fazer, podemos, é claro, rever a configuração. Todo mundo faria isso. Deve estar dentro das nossas capacidades encontrar algo que talvez seja um pouco mais ao seu gosto. O equilíbrio entre os pilotos sempre vai fluir. E é claro que é muito bonito falar que os dois pilotos, de certa forma, estão em posição de igualdade dentro da equipe Red Bull. Mas quando nós paramos para perceber algum tipo de histórico aí no decorrer desse ano especificamente, nós percebemos que em diversos momentos, por exemplo, Sérgio Pérez foi mandado deixar Max Verstappen passar dentro da pista. Isso já demonstra que, de certa forma, não existe uma igualdade tão grande quanto se prega dentro da equipe Red Bull. E isso depois de Christian Horner dizer que essa possibilidade ali de uma ordem de equipe nunca aconteceria dentro de sua equipe. E foi exatamente o que aconteceu naquele GP, por exemplo, de Barcelona de Fórmula 1. Mas ainda assim, Max Verstappen rebateu ali o que Sérgio Pérez disse, dizendo justamente que apesar de ele sempre falar o que ele gostaria que mudasse no carro, teoricamente nunca é isso que acontece dentro do que ele pediu, mas sim dentro do que é teoricamente melhor para a equipe. Claro que alguns ajustes são feitos, mas segundo Max Verstappen, o carro em si não é construído especificamente para ele. Sempre tentamos tornar o carro mais rápido em geral. É claro que digo, como piloto, o que gostaria para o meu carro, mas as atualizações não são especialmente projetadas para mim, é só ir mais rápido. E é claro que no fim das contas essa declaração aí de Max Verstappen acaba fazendo sentido também. Realmente porque o piloto tem essa obrigação de falar em quais momentos ali ele se sente mais ou menos confortável dentro de um carro de corrida, justamente na intenção de que sua equipe consiga aumentar o ritmo desse carro. Mas é sempre importante a gente ter, de certa forma, um senso crítico e entender que talvez essa possibilidade da Red Bull construir um carro especificamente apenas para o piloto que teoricamente tem condições de disputar o título mundial, sim, faz sentido. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso também. Você acredita mesmo que Max Verstappen, de certa forma, tem um carro praticamente todo construído apenas para o seu estilo de pilotagem? Você acha mesmo que Sérgio Pérez, por conta disso, pode estar sendo ali prejudicado e muito durante esse ano? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha que deve estar acontecendo dentro da equipe Red Bull. O que eu acredito realmente
é que de certa forma Max Verstappen é sim mais ouvido dentro da equipe, mais beneficiado, até porque ele é o piloto que leva mais resultado, o que faz de certa forma sentido, até mesmo por conta do novo teto orçamentário que vem para atrapalhar um pouquinho mais as equipes, embaralhar um pouco mais o jogo e fazer com que elas tenham que escolher um pouco mais entre as principais atualizações que elas venham a fazer no decorrer do ano. Então isso tudo faz sentido, apesar de que, na minha opinião, isso acaba gerando um certo prejuízo para a esportividade da Fórmula 1, onde nós queríamos ver também uma disputa entre os companheiros de equipe em praticamente todas as equipes. Claro que essa é a minha opinião, como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua também. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu fiz de uma forma extremamente enxuta para vocês, então eu peço que você já se inscreva aqui embaixo para ter mais conteúdo denso como esse e também ative o sininho para não perder mais vídeos novos. E se você gostou muito desse vídeo, já se inscreveu, também não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos para contribuir para que esse canal continue sobrevivendo. Isso tudo é de graça e você ajuda muito a gente a passar por essa fase um pouco mais delicada do Hora do Piloto. Não esqueça, deixa o like, se inscreva, compartilhe e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!